é o título do editorial da Folha. O que eu estou falando aqui há décadas, né? Corrupção é um tema inglório para Lula e Flávio Bolsonaro. Lulinha e Marcola esvaziam um discurso petista contra rival, flagrado em diálogo com o Vorcar. Qual é a síntese que eu sempre faço aqui? Um se limpa na sujeira do outro. Então, agora, às vésperas da eleição, a oposição ao Lula, pelo menos aquela que disputa cargos com o Lula, mas tem práticas muito semelhantes, ela pode ficar apontando o dedo lá para o Lulinha, para o Marcola. Então, o PT, que pode puxar toda a capivara do Flávio Bolsonaro, com rachadinho, escritório de advocacia e mensagens, áudio, visitas ao Daniel Vorcaro, tem aí um telhado de vidro recente, fora Mensalão, Petrolão, etc. E o Brasil está preso nisso. Né? É sem vergonhice de um lado, sem vergonhice do outro, sem vergonhice de filho de um lado, sem vergonhice de filho do outro. E a maior parte do eleitorado está dividida nisso. Um presidente cujo filho faz lobby no governo do pai, um ex-presidente cujo filho, senador, fatura, né? Porque quando se dá dinheiro para fazer um filme de propaganda da família, é uma espécie de faturamento, com o protagonista da maior fraude da história do país. Próximo print. A conversa de Lula com 4 ministros do STF regada a uísque. Foi uma matéria aí da Bela Megali, olha só, é curtinha. Próximo print. Há cerca de um mês, Lula se reuniu com 4 ministros do Supremo para uma conversa informal regada a uísque. Quer dizer, o clube de uísque não é só lá em Londres, não é só fora do Brasil, quando o Vorcaro paga. Tem o clube de uísque no seio da República do Escambo. Encontro informal entre presidente e a cúpula, uma parte da cúpula do judiciário. Acabou vamos dizer assim, qualquer tipo de cerimônia, qualquer tipo de pudor. Acabou. Se um dia houve, não há mais. São aliados políticos que fazem articulações. Próximo print. Entre os presentes estavam Moraes, Gilmar, Flávio Dino e Cristiano Zanin, os 2 últimos indicados pelo próprio Lula. Entre os temas tratados, houve troca de impressões sobre o cenário eleitoral. Vê se pode, magistrado falando sobre eleição com o presidente, que é um político, que faz parte de um dos grupos que concorre, que é o candidato à reeleição. Lula também deixou claro que não desistiu de indicar o AGU Jorge Messias à vaga no Supremo aberta com a aposentadoria de Barroso. Então, clube do uísque na República, a promiscuidade interinstitucional. É uma vergonha, né? A gente fica até sem palavras, porque eu estou há anos apontando isso, e cada vez mais o descaramento aparece. Todos interessados aí em blindagem, em abafar investigações e incomodados com os escândalos que bateram à sua porta. O Cristiano Zanin, um pouquinho de fora, mas é o advogado pessoal do presidente que ele colocou lá na corte mais alta do país. Próximo. Aí tem sucessão na PGR. Olha só, eu queria lembrar essa matéria da Malu de 18 de setembro de 2023. Já tem, vai fazer 3 anos que essa matéria foi publicada. É da época que o Gilmar estava articulando para que o Lula indicasse o PGR Paulo Gonet, amigo íntimo e ex-sócio dele. Vamos lembrar como é que foi a discussão com os petistas? Pode botar aí. Parlamentares do PT e membros do Prerrogativas, advogados aliados ao partido. Lulistas com diploma de advogado, que naquela época, trabalhavam pelo subprocurador Antônio Carlos Bigonha, e de outro Gilmar defendendo Paulo Gonet, seu ex-sócio lá no IDP, a faculdade. Próximo print, para passar bem rapidinho, o encontro aconteceu na Fazenda Churrascada, em Brasília, e o Gilmar tentou convencer os petistas. Tem a lista aí, Rui Falcão, Alencar Santana, Vicente Cândido, Carlos Zaratini, Humberto Costa, e o advogado do Lulinha agora, o Marco Aurélio de Carvalho, que é um líder do Prerrogativa. O Gilmar tentou convencer de que o Bigonha, que era o candidato dos petistas, é um Janot piorado. Rodrigo Janot, ex-PGR, na época da Lava Jato, que teve uma tensão imensa com o Gilmar, e que a sua escolha representaria um erro grave para o PT. É a articulação política de magistrado que tem a caneta mais poderosa da República. Próximo, eu vou chegar no ponto principal. Testemunhas relataram que a conversa foi ficando tensa entre Gilmar e o Marco Aurélio. Os dois negam que tenha havido briga e o Gilmar diz que fez apenas um alerta aos petistas. Gilmar ainda admitiu que fez um alerta. Essa é função de magistrado, fazer alerta aos petistas em relação ao Procurador-Geral da República, que é quem denuncia as pessoas por corrupção. Próximo print.
Obviamente, o Marco Aurélio passou um pano ali para o Gilmar. Os petistas saíram do encontro dizendo que Gilmar quer mandar em tudo. Pois é. E o ministro dizendo que eles serão feitos de bobos. O raciocínio de Gilmar, esse é o ponto para encerrar o programa, é que seu ex-sócio Paulo Gonet seria mais capaz de resistir à pressão da corporação do que Bigonha, caso haja algum fato negativo para Lula e seu governo. Traduzindo, Gonet teria mais força para proteger Lula, para blindar, né? Falar aqui o português mais claro, como Aras fez com Bolsonaro, Augusto Aras, o antigo PGR no governo Bolsonaro, que o blindou o presidente, do que o Bigonha. Olha, o Gilmar, então, ao defender o Paulo Gonet, ele usou essa cartada. Porque, olha, o Gonet ele vai resistir mais à pressão. Na hora que tiver que blindar, ele vai blindar. Pelo menos é isso que foi noticiado no jornal. E o que a gente está vendo agora? O Paulo Gonet tentando tirar a relatoria do André Mendonça, que não é dessa patota, no caso do Lulinha, que é o filho do presidente, padrinho político, que indicou o Paulo Gonet para a PGR. O ministro chegou a usar esse mesmo argumento para o próprio Lula na conversa que tiveram há 2 semanas antes dessa matéria aí de 23. Se Gilmar conseguiu convencer o presidente, não se sabe. Hoje se sabe, conseguiu. O Lula indicou o Paulo Gonet. Mas até o final de semana ele não tinha dobrado os petistas. Quer dizer, os petistas engoliram o Paulo Gonet. Sempre apontei isso aqui para vocês. Eles não tinham essa total confiança no Gilmar. Eles queriam o PGR deles, claro. Mas o Lula entendeu que era vantajoso, né, ter a boa vontade do Gilmar e um PGR que o Gilmar pelo menos estava garantindo que iria blindar ali todo o grupo político. É o que está acontecendo agora. Repito, essas são informações aí da matéria de 3 anos atrás. Um comentário da Transparência Internacional Brasil: enquanto o Brasil vive simultaneamente os maiores escândalos de corrupção bancária, previdenciária e judiciária da história, o debate sobre corrupção segue interditado pela polarização e por lideranças que têm mais a explicar do que propor. Na verdade, nem tem mais o que explicar, né? A gente sabe que é inexplicável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, então eles enrolam. Como o Flávio Bolsonaro está dizendo que o caso do investimento do Daniel Borcari no filme Dark Horse é página virada, e tem um jornalista, inclusive, que entrevistou o perito do próprio Dark Horse ali, do lado do Flávio, que está, vamos dizer assim, sinalizando uma certa contradição com o discurso do Flávio Bolsonaro, mostrando que eles não sabem exatamente, não identificaram tecnicamente o paradeiro do dinheiro. E aí o ponto, para responder a parte ampla da pergunta do título do programa de hoje o André Mendonça, afinal, vai avançar também com a investigação do Dark Horse? Porque essa não está vazando. Quando não está vazando no Brasil, a gente suspeita que possa não estar avançando. Vamos ver se essa está avançando em sigilo. Então, esse comentário da TI Brasil foi justamente um comentário sobre o editorial da Folha. E teve matéria na Economist também, que foi comentada pela TI Brasil, sobre a farra das emendas, o orçamento secreto. Quer dizer, o Brasil está tomado, talvez mais do que nunca, pela corrupção. E segmentos significativos do eleitorado estão relativizando a sujeira do seu próprio grupo. A tendência é continuar por mais 4 anos. A gente vai continuar fiscalizando o poder. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.